A teologia dos Hassidei Ashkenaz. Diferente dos antigos místicos da Merkavá, os Hassidei Ashkenaz desenvolveram uma teologia mais concisa sobre os aspectos transcendentes e imanentes de Deus. Eleazar de Worms chegou a interpretar a mudança da segunda para a terceira pessoa nas bênçãos judaicas como indicativo desse duplo atributo da divindade. Seguindo esse raciocínio, inspirado no pensamento de Saadia Gaon, do século X, os Hassidei Ashkenaz formularam a sua teologia, a doutrina do Kavod. Então vamos entender primeiro esse ponto aqui. Enquanto que entre os místicos da Merkavá, como nós vimos, não havia imanência divina, aqui para os Hassidei Ashkenaz já havia um conceito de Deus próximo e de Deus distante. E o Eleazar de Worms, ele chega a usar nos seus escritos o exemplo das bênçãos judaicas, né, as brachot, que são aqueles modelos de bênção que são usadas para absolutamente tudo. Né? Eu vou acender uma vela, eu falo uma bênção. Né? Eu vou beber uma água, eu falo uma bênção. Vou tomar um banho, eu falo uma bênção. Então, aquele modelo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, né? Parando aí, porque esse modelo é o que o Eleazar de Worms usa para fundamentar essa ideia. Porque qual seria a possível tradução desse modelo? Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos. Né? Então, o primeiro tu, né, daí a mudança da segunda para a terceira pessoa. Né? Primeiro ele se dirige a Deus como tu, depois como um ele implícito. Né? Ele nos abençoou, nos santificou. Então, o primeiro é o tu. Então, você usa o tu para quem? Para um amigo próximo, né? Para aquele que está ali frente a você. Então, o Eleazar de Worms fala, bom, se a gente usa na bênção o tu e o ele também para Deus, isso significa dizer que ele é próximo e ele é distante. Então, olha só já o conceito de imanência já penetrando na mentalidade judaica. Né? Lembrando que o declínio do movimento da Merkavá, né, foi século IX, século X, acabou a Merkavá a princípio. Mas, obviamente, os Hassidei Ashkenaz tiveram contato com a sabedoria, né, desses místicos da Merkavá, talvez vindo por esse tal de Arão de Bagdá, que a gente comentou aqui, mas que não tinha nenhuma teologia muito concisa ou formulada, ou nenhuma sugestão clara de que os místicos da Merkavá tinham essa ideia de um Deus próximo. Até pela própria ideia da jornada até Deus, um abismo de distância entre o visionário e Deus. Então, tudo leva a crer que eles não acreditavam que Deus estava aqui como um amigo, está à frente, cara a cara com você. Né? Então, aqui a gente já começa a ver um conceito de duplo atributo da divindade. Um Deus perto, um Deus distante. Então, esse sentido de imanência divina começou a penetrar forte entre os Hassidim alemães, a ponto de isso chegar a levantar reflexões até sobre o fato de por que a gente reza olhando para o céu. Porque se Deus está aqui, né, Deus não está no céu. Para onde eu devo me voltar para dirigir a minha oração? Então, você vê, esse pensamento da imanência divina já começou a incomodar os teólogos, né, Ashkenaz. Né? Então, bom, eu vou voltar para o céu por quê? Né? Eu tenho que voltar para onde? Para baixo? Para frente? Para o lado direito, esquerdo? Né? Eu tenho que fechar os olhos e dirigir minha prece internamente? Então, esse tipo de reflexão começou a ser já provocada, né, entre esses místicos. E aí surge a doutrina do Kavod, que foi a principal contribuição dos Hassidei Ashkenaz para o pensamento cabalista.
Mas antes da gente entrar nisso, e eu também já vou falar da questão do Saadia Gaon, eu vou trazer aqui um aspecto importante, que também distingue da mística da Merkavá. Lembra lá no estudo da Merkavá que a gente viu a importância que esses místicos davam em relação ao Deus Criador, talvez até, muito provavelmente, pela influência helenística também, né, do demiurgo, que a gente comentou aqui, né, do Deus Criador, o Deus que cria o mundo, e o Deus que se encontra oculto, que é o Deus mais elevado e transcendente. Então havia uma preocupação na Merkavá em fazer essa distinção. Para os místicos Hassidei Ashkenaz, esse Deus criador e o Deus oculto, ele não tem nenhum tipo de matizamento. Eles ambos são idênticos. Não pode haver nenhum tipo de problema de relacionamento entre os dois. O Deus criador, o Deus oculto são idênticos. A preocupação dos Hassidei Ashkenaz não era quanto ao Deus criador, mas era quanto à revelação de Deus. Então, eles não estavam preocupados com o mistério da criação, mas em relação ao mistério da revelação. Então, duas perguntas reflexivas dos Hassidei Ashkenaz. Como pode Deus revelar-se às suas criaturas? E segundo, qual é o significado dos frequentes antropomorfismos na Bíblia e no Talmud? Né? Porque, afinal de contas, a gente viu o próprio Ezequiel, né? o profeta que serviu de base para as experiências da Merkavá, quando ele descreve aquelas figuras, ele usa muitas imagens, inclusive imagens de homem, né? de um corpo humano. Ele não é o único. Tantos e tantos outros profetas usaram imagens, né, de seres humanos para se referir, né, a imagem de um ser humano para se referir a atributos de Deus. Então, os Hassidei Ashkenaz se perguntam o porquê disso. Por que tanto antropomorfismo na Bíblia? Os próprios salmos também não economizam em antropomorfismos, né? Vamos então aqui ao pensamento do Saadia Gaon. Saadia Gaon, como o próprio nome diz aí, né, Gaon significa que ele era da era dos Geonim, né, que eu mencionei aqui algumas vezes durante as aulas da Merkavá. Ele viveu nesse período dos Geonim. Os Geonim são os grandes líderes de escolas babilônicas. O Saadia Gaon, ele é um gigante do pensamento judaico, porque ele era filósofo quando o Maimônides ainda não era filósofo, né? Então, normalmente a gente falou em filosofia judaica, a gente já pensa logo no Maimônides, mas o Saadia Gaon já era um filósofo, né, importante também antes dele. Então, ele tem um livro, o Saadia Gaon, ele tem um livro chamado Emunot Vedeot, que significa crenças e opiniões. E nesse tratado que ele escreve, ele procura decifrar esse enigma sobre as visões dos profetas. Porque os profetas, como é que os profetas conseguem ver Deus? E quando eles contemplam, de fato, Deus, é através de imagens com formas, né? Seja de um homem, de uma figura. E aí, a conclusão que o Saadia Gaon chegou é que as visões dos profetas não retratam Deus, mas retratam a glória, a kavod, né? Kavod significa glória, né? Retratam a kavod criada por Deus. Né? Deus cria uma glória e essa glória, então, é que os profetas contemplam na sua visão. E mais, o Saadia Gaon ainda vai dizer que essa glória é um anjo exaltado de Deus, né, um malar, um mensageiro, que é criado por Deus para dar aos profetas alguma coisa concreta para eles visualizarem. Então, essa é basicamente, né, grosso modo, essa é a doutrina da Kavod, segundo o pensamento do Saadia Gaon.
Então, os autores que pesquisam os Hassidei Ashkenaz, como o próprio Gershon Scholem, ele coloca, né, ele percebe nitidamente a influência que Saadia Gaon teve no pensamento dos Hassidei Ashkenaz, quando eles formularam essa doutrina da Kavod. Eles basicamente chuparam, né, do Saadia Gaon. Só que, claro, fizeram algumas adaptações. Quais são essas diferenças, né, da doutrina do Saadia Gaon sobre a Kavod? Primeiro, para os Hassidei Ashkenaz, a glória ela não é criada por Deus. Deus não cria a glória e coloca para o profeta. Para os Hassidei Ashkenaz, a Kavod, a glória, é emanada de Deus. A comparação que a gente pode fazer é como um raio solar, né? Um raio solar, alguma coisa que de fato emana do corpo do Sol. E aí, esse pensamento dos Hassidei Ashkenaz, ele evoluiu para um sistema trinitário. Como é que funciona esse sistema trinitário? Para os Hassidei Ashkenaz existe Deus, o Deus soberano, intangível, existe o Kavod superior e existe o Kavod inferior. Né? Então, o Kavod superior já é emanado de Deus, mas ainda se encontra num nível muito elevado. E o Kavod inferior é um elemento que o homem pode acessar. Então, o Kavod superior ele já está um pouco mais acessível, mas ainda não é acessível. Né? É um pouco mais perto do que, de fato, é a luz de Deus. Quando chega a Kavod inferior, nesse processo trinitário, né, Deus, Kavod superior, Kavod inferior, aí sim o homem tem mais habilidade para poder acessar. Então é nesse Kavod inferior que o homem pode tentar compreender a natureza de Deus.